Oi, oi, oi a todos. É mais um dia, gratidão a Deus por isso. E é mais uma semana, né? Ah, uma semana não, perdão, um ano, o ano de 2023. Há uma semana que iniciamos o ano de 2023. E hoje sentei aqui para fazer a minha retrospectiva, para falarmos sobre retrospectiva, porque na verdade comecei a fazer a minha retrospectiva e achei bom partilhar com vocês, né, essa prática, esse exercício. É, é muito importante quando começamos uma nova fase, um novo ano, como é o caso, né, olharmos para trás para vermos o que foi o passado, onde erramos, onde acertamos e o que esperamos que seja o próximo ano, o ano que se inicia. Essa prática eu comecei ela ainda desde pequena, eu lembro, graças a Deus, eu agradeço ao meu pai por isso, porque ele é que me ensinou, desde, na altura acho que eu devia ter por aí 10 anos apenas. Tudo bem, eu não tinha objetivos como tal, metas bem traçadas, mas meu pai sempre me disse que para saber nortear a minha vida, eu teria que fazer esse exercício. No final de cada ano, ou quando se iniciasse o novo ano, sentava com todos, eu lembro, era com todos, e ele perguntava a cada um como foi, onde acertamos, onde erramos, o que é que podemos melhorar e o que é que esperamos para o ano vindouro. Então é algo que até hoje eu pratico e tem sido muito bom para mim. Eu tenho colhido bons resultados dessa prática. Então, eu particularmente aprendi de um jeito. Eu sei que existem N formas de fazer isso, cada um até já vi por aí na internet, ensinam a fazer de várias formas. Mas eu vou falar de como eu tenho feito, né? O que é que eu faço? Eu estou meio atrasada na prática desse exercício, porque hoje já é dia. Hoje já estamos há mais de uma semana do início do ano, então é algo que eu deveria ter feito logo na primeira semana, mas devido a alguns outros compromissos também, as férias, aquela euforia de estar com a família, as festas e tudo mais, eu preferi deixar para uma altura em que estivesse mais tranquila. É, é isso. O que é que eu faço geralmente? Eu tenho meu caderno, né? Eu sou alocada dos cadernos. Eu não saio sem algo para apontar. Uma folha que seja, uma lapiseira, porque muitas das vezes as ideias surgem no momento inesperado. Eu tenho que ter sempre algo para apontar. Então já é o meu costume. Então, eu divido a minha vida em áreas, as áreas que eu particularmente considero as mais importantes, as que mais influenciam, né, na minha vida como um todo. Então, no momento de fazer a retrospectiva, eu pego, primeiramente, as metas que eu havia traçado para o ano anterior. Quer dizer, nesse caso, pego as metas que eu havia traçado para o ano de 2022, separadas por área. Eu separei a minha vida na área profissional, familiar, relacionamento amoroso, financeira, espiritual e uma última que eu chamei de desenvolvimento e satisfação pessoal. Não precisa ser exatamente assim para todo mundo, mas isso é o que funciona para mim. Então, como se tem dito, né, para você saber onde vai, tem que saber de onde vem, para poder hoje preparar o caminho, né, as ferramentas para o que vem amanhã. Aí, na área profissional, né, eu falo do que eu. Bom, falando do que foram as metas passadas. Eu não vou citar especificamente quais foram as minhas metas, porque isso é algo pessoal, né? Mas aí eu encaixo, né, as formações, por exemplo, profissionais que agregariam ao meu trabalho, né, o que eram as formações que eu queria fazer durante o ano anterior. Coloco as
o que eu esperava de mim mesma como profissional. Eu digo sempre, nós quando trabalhamos na execução das nossas tarefas profissionais, nós sabemos lá no fundo quando damos o nosso melhor. Cada um sabe. Quando lhe é passado um trabalho, cada um sabe com quanto de dedicação fez. Então, aí eu coloco o que eu esperava para mim. O quanto, por exemplo, eu planeei que haveria de me dedicar a 100%, 90%, 80%, isso vai de cada um e dentro da profissão de cada um. Se eu disse, por exemplo, que eu teria que dar 90% do meu foco total na atividade X, Y e Z, que é própria do meu trabalho, eu vou olhar nessa retrospectiva, eu vou olhar o que eu fiz de fato. Porque a verdade está mesmo lá dentro de nós. Podemos mentir da boca para fora que eu trabalhei que nem uma louca, que dei o meu máximo, mas no nosso interior sabemos se trabalhamos mesmo. Na área profissional, eu coloco, tipo, as metas, por exemplo, de crescimento profissional. Por exemplo, se eu posso colocar lá, eu poderia ter colocado lá, olhar para o ano de 2022, eu espero alcançar um aumento salarial. Eu sei, vão dizer que não, isso não depende de ti, lá. É verdade, não depende de mim. Mas se eu colocar isso como meta, eu posso trabalhar no sentido e depois ir buscar a avaliação da minha liderança, do meu chefe, sobre o que foi o meu trabalho, conversar com ele, olha chefe, eu preciso, sei lá, tem a questão da minha avaliação, do meu crescimento dentro da empresa e tudo mais. E acho que cada um dentro de onde trabalha sabe como fazer isso. Então, no meu caso, se, por exemplo, eu tivesse colocado uma meta dessa de aumento salarial, eu vou avaliar se realmente aconteceu e se não aconteceu e posteriormente ver o porquê que não aconteceu. Isso é apenas um exemplo, isso não é taxativo. Então, eu coloco, por exemplo, o que eu poderia fazer, né? Por exemplo, eu poderia colocar como meta, olha, para o ano 2022, eu vou fazer a formação técnica de X, de Y, de Z. Eu vou tirar o curso de X, de Y, de Z, que é relacionado à minha vida profissional, ao meu trabalho, à atividade que eu exerço. Depois, tem o próximo campo, que é a vida familiar. Aí eu avalio como foi o meu relacionamento com meus parentes. Isso é muito importante porque quando nós estamos bem com a nossa própria família, eu particularmente acredito que as outras áreas da nossa vida também não vai bem. Por exemplo, como foi o meu relacionamento com meu pai, como foi o meu relacionamento com a minha mãe, como foi o meu relacionamento com meus irmãos, com meus primos, com as pessoas que eu tenho mais próximas, as pessoas que eu considero como família. Como é que eu geri os prováveis conflitos que surgiram? Como é que eu conversei, como é que eu me comuniquei com ele, como é que eu ajudei eles, como é que eu participei na vida familiar. Aí também cada um coloca as suas metas e no momento da retrospectiva avalia. Se, por exemplo, eu tinha algum problema, sei lá, com algum membro da família e havia colocado como meta de 2022 me reconciliar com essa pessoa, esse é o momento que eu vou olhar se essa reconciliação de fato aconteceu, por que não aconteceu e quando for traçar as metas do ano de 2023, dizer se vou colocar ela de novo como meta e quais são as estratégias que eu vou ter que melhorar para que de fato aconteça no novo ano. Estou a citar apenas alguns exemplos, porque tem aquelas pessoas que ajudam os seus familiares de alguma forma, seja financeiramente, por exemplo, se eu pago a escola do meu primo, do meu irmão e do meu sobrinho, e havia colocado como meta, por exemplo, terminar o pagamento do ano, sei lá, de uma vez, ou pagar o curso X, Y e Z,
Aí eu avalio se de fato aconteceu. Depois tem a parte do relacionamento amoroso. Aí também vai do tipo de relação que cada um tem. Tem pessoas casadas, pessoas divorciadas, pessoas namorando, pessoas noivas, pessoas solteiras. Por exemplo, se eu estivesse solteira e tivesse colocado como meta conhecer pessoas, sei lá, sair para sair mais para conhecer pessoas, neste momento eu vou avaliar. Será que de facto eu saí? O que eu fiz para que isso se tornasse realidade? Qual foi a parte da minha contribuição para que isso se tornasse realidade? Será que eu dediquei tempo para isso? Será que eu me preparei para isso? Será que eu dediquei energia para isso? Então aí eu avalio. Na parte financeira, também avalio as metas que havia traçado. Se, por exemplo, havia traçado que passaria a fazer uma poupança de 20, 30, 40% do meu salário. É o momento de avaliar. Eu, na parte financeira, uma coisa que eu faço sempre, que eu faço há anos já, eu montei um gráfico de crescimento financeiro para mim mesma, onde eu coloco aquele gráfico anual. Ano X, eu entrei com uma renda de X, quanto é que eu cresci, de onde veio o acréscimo nessa renda, se tive um aumento salarial, se ganhei algum prêmio, se, sei lá, tive um reajuste salarial. Então, eu montei um gráfico já há alguns anos que eu acompanho. Aí eu consigo ver como é que tem ido a minha vida, se tem crescido, se está estagnada, se caiu. Então, é uma ferramenta que eu acho muito importante, eu recomendo cada um fazer também, porque ajuda a ter uma visão de para onde estamos a ir e tomar as decisões necessárias. Na parte espiritual, isso para quem... Bom, aliás, vida espiritual não é só para quem tem alguma religião, não, porque todo mundo tem uma vida espiritual. Aí eu avalio como é que foi o meu relacionamento com Deus, né, em função das metas que eu havia traçado no início do ano. Se, por exemplo, havia colocado como meta que teria que orar mais, ler mais a Bíblia, ou sei lá o que for, algum livro religioso, em função da religião de cada um, aí eu avalio o que de fato eu fiz. E depois, na parte do desenvolvimento e satisfação pessoal, é onde eu coloco aquelas coisas que eu sei que fazendo eu vou me sentir bem comigo mesma, eu vou me sentir realizada, eu vou me sentir satisfeita, né? Por exemplo, eu podia ter colocado aprender uma nova habilidade, por exemplo, aprender, sei lá, a dançar, a costurar, aprender alguma arte, né? Onde eu colocaria, por exemplo, praticar mais desporto, né? Aprender alguma língua, aperfeiçoar alguma língua. Então, nesse momento eu faço essa avaliação, olho item por item, o que eu consegui fazer, o que não consegui e por que não consegui. E geralmente eu atribuo percentagem. Por exemplo, tem essas 6 áreas que eu enumerei e dentro de cada área, para cada meta, atribuo um percentual. Por exemplo, isso aqui vale X% do total, isso aqui vale Y% e Z%. E no momento da avaliação, eu vejo, ok, se havia colocado que, por exemplo, a meta de fazer o curso X era 5% da minha realização do anual, aí eu vou avaliar dos 5%, quanto é que eu cumpri? 2%, 1%, 3%. E no final eu faço a soma e vejo dos 100% o quanto eu cumpri com as minhas metas. Aí eu termino a fase da retrospectiva e abro uma nova página, um novo capítulo para traçar as metas e objetivos do novo ano, que no caso 2023, dentro das mesmas áreas. Não quer dizer que todas aquelas metas que não foram cumpridas no ano anterior tenham que passar para o próximo ano. Eu posso avaliar e achar que alguma meta já não faz sentido. Aí eu simplesmente risco ela. Não,
essa meta, já não vou atrás, acho que, sei lá, já não faz sentido para mim e elimino ela. Aí, mas aquelas que eu acho que eu devo passar para o novo ano, eu tenho a obrigação de saber por que é que não deram certo no ano anterior, tirar as lições necessárias, rever as estratégias e montar um novo plano para fazer com que aconteçam no próximo ano. Isso não é garantia que vão acontecer, mas pelo menos é uma tentativa, né? Eu vou tentar de uma outra forma e ver no que vai dar. Se no final de 2023 também não acontecer, eu tenho que de novo tirar as lições, ver onde foi que eu errei e refazer o planejamento. Sim, aí vou traçar novas metas, da mesma forma, atribuo um percentual a cada uma das metas, atribuo um prazo, porque não quer dizer que todas as metas têm um prazo de 1 ano. Tem aquelas que eu sei que eu posso concluir em 3 meses, em 1 mês, em 6 meses. Então, é importante que eu coloque um prazo para cada uma delas. Eu vou para a área profissional, para familiar, para relacionamento. Eu sei que vão me dizer que não é tudo depende de nós, é verdade. Não é tudo depende de mim. Há coisas que precisam da participação de outras pessoas, mas mesmo assim eu tenho que enumerar elas, colocar uma data, um prazo e fazer aquilo que me compete. Fazer aquilo que eu posso. Milagre também não vou fazer, mas vou fazer a minha parte e vou conversar com as pessoas envolvidas no sentido de lhes incentivar a fazer a parte delas também. Sim, porque se formos nessa aqui não, por exemplo, a questão do aumento salarial, se formos nessa aqui não, isso não depende de mim, não sei o que, lá. Então, você faz a tua parte e conversa, por exemplo, com o teu chefe, com os teus responsáveis, no sentido de saber, se calhar, o que você precisa fazer para merecer o dito aumento. Então, essa é apenas a minha opinião, como eu penso. Igual para a área de relacionamentos amorosos, por exemplo. Eu vou dizer, para o ano 2023, um exemplo, tomando como exemplo. Se eu disser, por exemplo, eu estou solteira para o ano 2023, eu vou arranjar alguém. Eu sei que isso não depende 100% de mim também. Depende em grande parte de mim, sim. Mas não 100%. Porque eu posso querer e outra pessoa não querer. Mas eu tenho que fazer a minha parte. A minha parte que é, se calhar, sair um pouco mais. Primeiramente, saber tipo, o perfil de pessoa que eu quero, para saber onde eu posso encontrar essas pessoas. Fazer a parte que é minha. Aí, se não acontecer, ok, mas eu fiz a minha parte. Por exemplo, para quem está numa relação, não dizer que não, para este ano eu vou querer ter um relacionamento na paz, na harmonia e tudo mais. Nós sabemos que não depende só de uma pessoa, mas você vai fazer a tua parte e conversar com a outra parte para que ela também, no sentido de lhe incentivar a ela também fazer a sua parte. Então, na parte de desenvolvimento, satisfação pessoal, eu digo que não há limite para os sonhos. Para os sonhos não há limite. Mas quando vamos traçar metas, temos que traçar metas tangíveis, né? Porque você não vai colocar, por exemplo, como meta 2023 me tornar presidente. Bom, ok, mas isso é todo um percurso, tem etapas. Então, você tem que colocar, para sonhar, você pode sonhar em se tornar presidente algum dia. Mas, agora, para as metas, tem que ser por etapa. Você tem que colocar metas atingíveis, né? Então, colocar as metas. E uma coisa muito importante que eu aprendi, né, e que eu tive resultado sobre isso, é escrever as suas metas de forma clara e objetiva, com o máximo de detalhes possíveis. Isso posso dar testemunho, posso testemunhar sobre como isso funciona, tenho testemunho sobre isso. Então é uma dica que eu deixo. Temos que escrever de forma clara, objetiva, aquilo que nós queremos.
e ter aquele pensamento positivo. Ok, eu termino de fazer as minhas metas, de escrever as minhas metas para 2023. Eu tenho que ter pensamento positivo. Não escrever e depois ficar naquela, mas também não acho que isso vai acontecer. Mas também, se calhar só estou a perder o meu tempo, estou a sonhar à toa. Aí também está a contribuir para que não dê certo. E, além de colocar energia positiva na coisa, colocar a mão na massa também. Porque não adianta eu escrever tudo isso e depois pegar o caderno, abandonar aí. Aí também depois não vamos culpar ninguém. Então, fazer a retrospectiva, tirar as lições daquilo que não deu certo, refazer as estratégias, né? Reescrever as metas para os próximos anos de forma clara e objetiva e com prazo, colocar energia positiva nisso, né? Para quem ora, fazer oração, para quem cada um sabe como faz, né? Para colocar energia positiva e colocar a mão na massa. E de tempo em tempo, ir rever, né? Onde estou até agora, o que tenho feito, o que deu certo. Porque essas metas também não são engessadas, não são fixas. Pode acontecer que no meio do percurso, se acha que uma ou outra já não vale a pena tirar ela, ou você acha que tem que mudar, por exemplo, o prazo de uma delas, tem que mudar. Então, isso é um processo que tem que se acompanhar ao longo do ano, para que no final do ano, sentamos de novo aqui, fazer isso de novo. Isso é uma prática que eu aconselho a passar aos nossos filhos, irmãos mais novos, sobrinhos, porque, sinceramente, funciona e ajuda a nortear a vida. Ajuda e ajuda muito, porque eu sou prova disso, eu posso dar muitos testemunhos sobre essa prática. Então, essa é a dica de hoje. Gratidão por me ouvir. Peço desculpa por, sei lá, a luz, se calhar o cenário, a luz, a minha voz, mas pronto. É a que tenho, não posso fazer nada, é a que Deus me deu, é o rosto que Deus me deu. Então, paciência. Gratidão, obrigada e até a próxima.